eu disse para você que aquela coisa que Jesus disse na Bíblia, coma a minha carne e beba do meu sangue, aquilo é literal. Você tá ficando louco, gordo, você tá loucão da mente, você tá doidão. Não é literal, gordo, aquilo lá é para você ir domingo na missa, o padre pega umas bolachinhas feitas de farinha de trigo, apenas água e farinha, que foi feito numa prensa por freiras virgens, e pega vinho, coração de boi, vinho canção comprado em garrafões de 5 litros no Carrefour, fracionados, é usado na hora da comunhão, e aí o padre ele reza, ele ora em cima daqueles artefatos e aquilo se torna o corpo e o sangue de Cristo. E você pode ter certeza, quem está de olho e fazendo festa, toda vez que se faz aquilo é o próprio diabo. Porque o diabo, ele é chamado na Bíblia de o pai da mentira, não no sentido de o genitor da mentira, mas no sentido de o perito, aquele mais perito em mentiras. E aí o diabo vai chegar lá no dia do julgamento da sua alma e vai falar assim: você era católico? Sim. Foi na missa? Fui. Comunhou o sangue e o corpo do Cristo? Sim. Então, velho, agora eu vou chamar aqui para você a ciência. A ciência é a verdade irrefutável. Para Deus, para Jesus, para os juízes de direitos, promotores, para o Drauzio Varela, para o Dr. House, para o geneticista, para a enfermeira que aplica injeção no seu bumbum, para o advogado, para todos aqueles dados à ciência. A prova técnica, ela é a mãe das provas. Ela está acima do juiz, está acima do Jesus, está acima até do próprio Deus. Porque se Deus existe, ele só pode fluir na mente humana de duas formas. Ou ele é algo semelhante a um Harry Potter, ou seja, eu vou domingo naquela missa porque é o meu clube social, né? Importa se eu vou tomar hóstia, se eu não for, para mim tanto faz. Eu só vou lá para fazer com doce com os meus amigos. Eu sou um advogado, por exemplo, então eu sei que ali estará o dono da oficina. Se ele tiver um desarranjo que precisa de um advogado, ele vai me procurar e falar: não, o Dr. Williams é o meu colega de igreja, eu vou procurar ele, é uma pessoa santa, é uma pessoa boa. Então aquele clube social. Só que saindo da missa, você já começa a gritar com a sua esposa, com os seus filhos, já manda a sua esposa para aquele lugar, fala: não, vai passar ali no supermercado, eu vou comprar fraldinha e picanha, vou comprar 1 litro 51, uma velho barreiro e 6 fardos de Heineken, né? Vai fazer churrascada, eu com os meus colegas, falar besteira esse resto do domingo todo, porque amanhã é feriado prolongado e eu tô pouco me cagando por esse Jesus, se é verdade, se não é. Isso aí pouco interessa, né? Mas toda vez que fala nisso perto das pessoas, opa, né? Eu passo, somente se tiver alguém olhando na Santa Cruz, eu faço o nome do Pai. Se ninguém estiver olhando, que se foda. Você entendeu? Há aquele respeito meu velado na minha mente, que eu tenho aquilo como sagrado. Mas não é tão importante assim na minha vida. O importante é o fruto daquilo lá, do cu doce que eu faço com o pessoal lá. E aí você pode pôr igreja evangélica, principalmente. Falei dos católicos, mas os católicos no cu docismo são fracos até comparado com igrejas evangélicas, que o cu doce é tão ardido
que ele chega a promover aquelas coisas que o apóstolo faz lá, né? Das toalhinhas abençoadas, os caroços de feijão que curam o Covid-19, essas coisas absurdas que vêm desse chamado kudocismo, que é o gado, o pessoal, como se o apóstolo fosse a grande abelha rainha e o resto fosse gado, fosse aquelas abelhas naquela colmeia, abelhas que não são levados seu intelecto em jogo, mas sim o que eles podem oferecer para a colmeia, sendo escravos intelectuais da rainha, que é o grande apóstolo. Aí se de repente eu falo para você, então pá, dá um stop, para tudo. E aí você me responde, filho, o que existe dessa coisa Deus? O que é o símbolo maior que existe, é comum para nós todos em todas as religiões cristãs e que representa a única coisa física que existe, física no sentido de palpável. A única coisa é a Bíblia, né? Crucifixos, imagens de Nossa Senhora Aparecida é sagrada para os evangélicos? Não é. É apenas sagrada para os católicos, então isso não entra. Mas já a Bíblia é, né? Uma Bíblia Ave Maria pode ser usada num culto evangélico sem problema nenhum. Então você chega à conclusão que o único elemento que está comum a nós todos é o texto bíblico. Então nós vamos ser até mais diretos e economizar tempo. A gente chega lá, acha Mateus, o Novo Testamento, e a gente rasga aquela Bíblia no meio, pega todo aquele Velho Testamento e joga ele fora. Não no sentido de jogar no lixo, mas deixamos ele de lado, para não complicar mais ainda a coisa. E nós só olhamos para o Cristo. De tudo que você vai ter naquela Bíblia, no Novo Testamento, tudo aquilo lá foi escrito em grego, puro grego, esse mesmo de Platão, de Sócrates. E eu disse agora há pouco em outro vídeo para você que aquela coisa de beba do meu sangue, coma da minha carne é literal, não é uma coisa de faz de conta. E você brigou comigo e disse, não, gordo, você está ficando louco. Aquilo é uma representação. Os católicos fazem do jeito dele, as igrejas evangélicas, cada uma. Por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, eles fazem um grande pão ali de uns 3 quilos, divide em mini pedacinhos. A receita do pão é muito simples. Aquilo lá é farinha de trigo, ovo, fermento biológico, sal e açúcar e água, só isso. Faz um grande pãozão, assa no forno, põe numa bandeja, pica em pedacinhos e cada um recebe um pedacinho. E o vinho tomado, na Congregação Cristã do Brasil se toma vinho, inclusive menores de idade, menores de 18 anos. Ritualisticamente eles podem relar vinho na boca. Já na Assembleia é de outro jeito. Testemunha de Jeová, por exemplo, eles não tocam no alimento. Eles fazem o rito ao pão, ao vinho, mas nenhum membro das Testemunhas de Jeová toca o lábio no vinho ou come o pão. É a conclusão deles. A missa é muito conhecida. Tem a hora onde o padre consagra, lá você conhece todo. Entendeu? Cada igreja fará de um jeito. Mas, e a verdade? A verdade ela é forense. Então carece nas igrejas uma doutora em grego antigo.